Olá galera do Bonsai Sul de Minas, hoje nós estamos aqui com essa entrada antes da vinheta para poder avisar que eu dividi esse vídeo em dois. Ele ficou um vídeo longo, ficou um vídeo com quase 1 hora, então eu dividi ele em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte e amanhã nós vamos ver a segunda parte, ok? Então bora lá, roda a vinheta e não perca, assista o vídeo na íntegra, porque essas aulas sobre adubação vão ser muito boas, inclusive nas questões sobre adubo orgânico misturado com adubo químico, micro-organismos no substrato, todo esse tipo de coisa. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre adubação orgânica. Nós vamos falar sobre alguns tipos de adubos mais usados, maneiras de utilizá-lo e vamos dar também início a uma experiência, sobre questão: adubo químico mata ou não mata os micro-organismos no solo? Posso misturar adubo químico com adubo orgânico? Posso misturar adubo químico com bocache, por exemplo? Ou qualquer outro tipo de adubo orgânico? Vamos fazer umas experiências. Estão vendo ali aqueles vidrinhos atrás? Vamos dar início nessa experiência hoje, beleza? Mas vamos falar aqui sobre alguns fertilizantes. Temos vários tipos de fertilizantes no mercado para venda. Encontramos uma vastidão de marcas e tipos de adubo. Sobretudo o adubo número 1, acredito eu, pelo menos na minha região, um dos adubos mais utilizados é a torta de mamona. Essa aqui é da marca Jimmy, Tem várias marcas: Jimmy, Nutriplan, Vitaplan e por aí vai. Ok? Temos também o esterco de galinha, que é uma questão até interessante aqui, porque esse aqui veio escrito esterco de galinha. Esse aqui, já veio escrito esterco de frango, É diferente os dois adubos, eu vou mostrar depois, porque esse aqui, é fertilizante paletizado. Esse aqui está um pouco diferente de um paletizado que eu costumo usar. Este aqui já não é paletizado. 1 kg de esterco de frango, R$ 9,90 paguei nessa caixa. A torta de mamona eu paguei R$ 12,90. Este esterco aqui acredito que eu paguei R$ 14,00 neste paletizado. E temos também bocache. No caso aqui eu estou com um saquinho de bocache BSM. Não estou tendo nem para meu uso, galera, mas já está saindo aí um lote bem grande de bocache BSM para esse mês de outubro, para quem for querer. Quem quiser já deixar reservado, muitas pessoas já estão deixando aí reservado o seu bocache, beleza? Vamos falar então, qual adubo usar? Qual desses adubos aqui usar? Eu devo usar torta de mamona? Eu devo usar esterco de frango? Eu devo usar farinha de ossos? Eu não tenho aqui farinha de ossos para poder mostrar para vocês, mas também é um adubo muito utilizado em vários cultivos, não só no bonsai, mas em vários outros cultivos. O número 1, galera, vamos falar separadamente, ok? O número 1 para se estar utilizando é a torta de mamona. Por que a torta de mamona é um adubo muito utilizado? Eu não vou dizer que a torta da mamona é um rejeito, mas ela é uma sobra, A torta de mamona, ela não é fabricada, Eu acredito, se houver, alguém pode me dizer, mas para mim não existe uma fábrica de torta de mamona. A torta de mamona é uma sobra, Um rejeito que sobra das várias coisas que é utilizada a mamona. Por exemplo, extração de azeite, a fabricação do biodiesel e várias outras coisas que é feito essa extração do óleo da mamona. Sobra o quê? Sobra o bagaço da mamona, que se transforma em torta de mamona. Então por isso que é vendida em larga escala esse rejeito, que é muito rico em nitrogênio, tem também um pouco de fósforo e um pouquinho de potássio, e também tem muito carbono.
A torta de mamona entra na categoria das tortas das oleaginosas. É uma torta vegetal, é um adubo vegetal, ok? Gravem bem isso aí que eu tô falando. A torta de mamona é um adubo de origem vegetal, ok? Aí depois vamos para o esterco de galinha ou esterco de frango. Até agora, de vez em quando eu olho nas caixas e dou risada. Esterco de frango e esterco de galinha, como se não fosse a mesma coisa, né? Tem a questão da cama de frango também, mas não vamos falar nisso. Estou falando rápido porque tem muita coisa para falar e eu quero passar o máximo de informações possíveis. Essa questão do esterco de frango já entra na linha de adubos de origem animal, ou seja, fezes, né? O que é um esterco de galinha? É cocô da galinha. O que é um esterco de gado? É o cocô do gado, aquilo que esses animais ingerem e é expelido e é transformado em adubo. Essa palavra transformado em adubo também, guardem bem aí. Depois entramos, não, bocacha vem depois, vamos falar do esterco da farinha de ossos, ok? A farinha de ossos entra também na categoria da farinha de peixes. Por quê? São adubos de origem animal, tem também a farinha de sangue. Adubos de origem animal, que é o quê? São restos mortos, né, de animais. A farinha de ossos são ossos que são submetidos a temperaturas e são moídos e transformados em adubo. E todos esses adubos que estamos vendo são o quê? São rejeitos, são restos que sobram de alguma coisa. Farinha de sangue, talvez em abatedouros, algum local aí onde eles coletam esse sangue e transformam em farinha. Farinha de peixes, o que é farinha de peixes? Peixarias, restos de crustáceos, aonde sobra lá aquelas barrigadas, aquelas coiseiras, tudo do peixe, é submetido a processo e transformado em adubos. Temos adubos de origem vegetal, adubos de origem animal, no caso das fezes, e temos os adubos de origem animal, no caso aí, de restos de animais mesmo. E todos esses adubos aqui, para que eles possam chegar até nós, com exceção aqui dos adubos de origem vegetal, que é a torta de mamona, eles passam por processo de semidecomposição. Não vou dizer aí decomposição. Como, por exemplo, é diferente você pegar aqui, vamos ver de perto, é diferente você pegar aqui, esse aqui é o esterco de galinha, não, esse aqui é o de frango ou de galinha. Você pegar aqui um esterco de galinha, desses vendidos, aonde ele já passou por alguns processos, do que você ir lá e pegar um esterco de galinha na horta para poder utilizar. Vamos dar uma olhada aqui nesse esterco de frango. Esse aí é o da galinha, vamos dar uma olhada no de frango. O de frango, ele não é paletizado, a gente vai ver que ele é até um pouco mais escuro, ó. Aqui, esse aqui eu acredito que seja a cama do frango. Por que eu falo que seja a cama do frango? Porque se a gente olhar aqui, neste adubo, a gente vai ver aqui restos, ok? Aqui tem restos de palha, restos aqui parece ser palha de arroz. Às vezes vem até pedra no meio, viu, galera? Isso aqui mesmo acho que é uma pedra. Restos de palha, palha de arroz, palha de café. Porque geralmente isso aqui é produzido em granjas, né? As galinhas cagam lá e eles juntam aquele monte de cocô. Geralmente é utilizado essas palhas para poder ajudar em questão de moscas, nesse sentido. E esse adubo ele passa por um processo de curtição. O que é essa questão de um adubo curtido? Para isso nós vamos falar um pouco sobre a questão também dos estercos bovinos e equinos. Quando compramos esses adubos, esterco de galinha, vamos falar sobre a questão do esterco de galinha, eles já vêm de um processo de curtição. O que é esse processo de curtição? As pessoas fazem leiras ou fazem montes e esses adubos ficam lá e os micro-organismos já atuam nesses adubos,
já transformam ali várias coisas presentes nesses adubos. Não vou entrar aqui com nomes científicos e debulhar muito essa questão, né? Não vou fazer como os micro-organismos, decompor muito essa margem, mas vai dar para entender o que eu estou querendo passar. Eles pegam esse esterco, fazem leiras, fazem montes. Esse esterco é curtido. O que é ser curtido? É ser decomposto pelos micro-organismos. Então esse esterco já chega para a gente, este adubo, já chega estabilizado. Ele já chega de uma maneira que não vai fazer mal para a planta. Mas por que, Diogo? Se eu pegar o adubo lá na horta ou na horta do vizinho e colocar na minha planta, ele vai fazer mal para a planta? Pode ser que algumas plantas sim, algumas plantas não, mas falando assim de maneira direta, não vai fazer bem. Por quê? Geralmente esses adubos verdes, aqui nós costumamos chamar de esterco verde, aonde não passou por esse processo de curtir, ele é muito ácido, ok? É um esterco muito ácido, ele tem muita amônia, principalmente o esterco de galinha, porque a galinha, ela não faz xixi, né? Ela não tem ali não é igualzinho a vaca ou o boi que faz xixi e cocô, né? Diferentemente, né? Sai ali pelos dois lugares. A galinha ela faz o xixi e faz o seu cocô ali junto. Então já tem muito amônia. Por isso que o esterco de galinha também é um esterco mais nitrogenado um pouco. Então se eu uso isso diretamente na minha planta, tanto esterco de galinha ou um esterco de gado, eu vou estar acidificando demais o meu substrato. Primeiro, o meu esterco, coloquei ali, ele já vai estar ácido. Os micro-organismos vão atuar naquele esterco e o processo de curtição desse esterco vai ser feito diretamente na minha planta, se eu estar utilizando isso diretamente na minha planta. Para eu estar utilizando isso, eu preciso de uma experiência de manejo muito grande. Eu tenho que saber dosar, a quantidade vai ser bem menor, caso, né, eu vá utilizar estercos verdes na minha planta. Não que isso seja impossível, mas os micro-organismos que vão atuar ali naquele esterco verde pode ser que sejam micro-organismos talvez até nocivos, vai atrair mosca, vai causar um mau cheiro ainda maior, porque mesmo estando curtido, esses adubos podem causar mau cheiro. Então, por isso que é interessante essa questão de utilizar um adubo curtido. Então, eu quero curtir o meu adubo, Diogo. Eu tenho aqui esterco de vaca, eu tenho aqui esterco de galinha, esterco de porco. Não vamos entrar nessa questão hoje. Hoje vamos focar um pouco aqui, falar sobre o uso desses adubos. Como utilizar? Aqui eu estou com um solo bastante tomado por raízes. Ó. Nem todos os solos, às vezes, estão fácil da gente poder ter acesso aqui para fazer uma covinha. Podemos, sem problema algum, utilizar uma pazinha, ok? Ou utilizar aí uma colher de sobremesa e fazer isso aqui, ó. Podemos cortar sem problema algum, fazer aqui um quadrado. E vamos tirar aqui. Nós vamos falar sobre a utilização em solos mais duros, né? Vamos colocar aqui, ó, uma colher de esterco de galinha e tapar novamente. Isso eu vou fazer em 4 cantos do meu vaso. Deixa eu ver se a câmera está pegando. Tá. Ó, fiz o corte aqui, ok? É interessante fazer isso no cantinho do vaso. Não tem problema a gente cortar raiz, ok? Sem problemas, estarmos aqui cortando raízes. Pronto, adubada essa parte aqui. Vamos para mais outras 2 partes. Essa maneira aqui de adubação é interessante para quando o solo já está duro, digamos assim, ou tomados por raízes. A questão da gente poder
cortar essas raízes aqui, precisamos nos atentar no caso de raízes grossas, como nós estamos vendo aqui, ó, não vamos quebrar, né, essas raízes de sustentação. Por isso que mais no cantinho do vaso é interessante, porque sempre vamos pegar aí as raízes mais finas que vão crescer depois com facilidade. Está adubada a minha planta com aproximadamente aí 5 colheres de sopa de esterco de galinha. Agora, alguns vasos, como vamos ver aqui agora, alguns vasos às vezes está aí com pedrisco, né? Como estamos vendo aqui, ó. Nós podemos afastar este pedrisco do nosso vaso. Podemos pegar aqui o nosso adubo, ó. Vamos colocar aqui 2 colheres de sopa deste lado aqui, ok? Coloquei aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou mexer essa terra aqui, mexer essa terra superficial, misturando o adubo com a terra. E depois eu vou voltar aqui o meu pedrisco em cima. Vou lá para outra parte do vaso agora. Afastei o meu pedrisco e tá vindo chuva. Quando a gente faz isso aqui que chove, galera, é melhor ainda essa adubação, porque as plantas agradecem. Afastei o meu pedrisco. Vou colocar até o restinho do meu adubo aqui, ó. Esterco de galinha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre qual utilizar e qual não utilizar. Passei aqui. Fiz aqui uma escarificação em cima do meu substrato e cobri novamente o meu substrato. Beleza? Existem pessoas que talvez possam fazer dessa maneira que vamos ver agora. Algumas pessoas podem pegar o adubo e fazer igual nós estamos vendo nessa planta aqui, ó. Chegar e jogar por cima. Estão vendo aqui? Simplesmente chegou e colocou o adubo aqui em cima da planta, sem escarificar nem nada, chegou lá e jogou, às vezes em um cantinho do vaso, mas aí entra a questão da experiência de manejo, né? Eu preciso ter uma experiência com o manejo do meu adubo. Essa maneira pode dar certo? Pode, mas primeiro, você vai perder adubo na rega, porque você vai regar a sua planta, o adubo pode ir saindo para fora na rega. Segundo, o sol vai pegar no seu adubo, vai impedir que os micro-organismos façam o trabalho de decomposição desse adubo, então vai haver perca de nutrientes, ok? Terceiro, as moscas, os mosquitos e outros tipos de inseto vão depositar ovos neste adubo, pode causar mau cheiro, mas o que pode estar acontecendo aqui? Os passarinhos pode ser que criem larvas nesse adubo aqui, e os passarinhos venham e aparecem e ciscam este adubo aqui para comer os bichinhos, e no final das contas, depois de tudo isso que eu falei com vocês, você perdeu o seu adubo e perdeu o seu tempo, ok? Alguns vasos são um pouco, às vezes, mais fundos, tipo vasos de treinamento, né? Pode acontecer do vaso ser um pouco mais fundo e você vai lá e coloca um pouquinho no cantinho ali e a planta aproveita. Mas aquelas maneiras que eu mostrei para vocês de enterrar o adubo é a maneira mais eficaz que existe na adubação orgânica. Ok? Vamos ter mais receitas de adubo orgânico. Já tem outras aí que eu passei no canal. Aquela questão do saquinho de organza. Vamos falar um pouco mais sobre isso e ver também novas receitas para colocarmos naquele saquinho de organza. Beleza? Então, para utilizar esse adubo, enterrar é a melhor maneira. E sobre essa questão de enterrar, vamos entrar numa questão agora muito interessante para podermos aprender ainda mais sobre o que acontece com este adubo no solo. Vou usar aqui alguns exemplos simples, né, para você poder entender como que funciona, como que é absorvido estes nutrientes dos adubos orgânicos para as plantas. Vou usar alguns exemplos, talvez até um pouco nojento, né? Mas o que é um adubo? Nada mais é, né, do que fezes. Estamos falando aqui da questão do esterco de galinha. Você já reparou quando o cachorro faz cocô na rua? Quando ele faz cocô em um gramado
ou em uma calçada, aonde o sol pega diretamente naquele cocô do cachorro, aquele cocô seca e fica aquela coisa seca, né? Se você pisa em um cocô seco, você vai ver que ele até se esfarinha. Dependendo do tipo e da textura desse cocô que o cachorro fez, alguns ficam até aquelas fitas secas, né? Fica uma coisa esturricada e não passa daquilo e nem vai passar. Por quê? O sol que pegou naquela matéria orgânica ali impediu os micro-organismos de fazerem a sua atuação naquele composto orgânico ali. E o que é essa atuação? É a decomposição. Porque, veja, quando um cachorro faz um cocô em um local que tenha sombra, ou no local que tenha umidade, você já reparou como que fica aquele cocô do cachorro? Aquelas fezes ali vão ficar úmidas, vão ficar mais fedorentas ainda, né? Às vezes você pisa lambreca, pode dar bichos, e com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer, os micro-organismos vão decompor aquilo tudo. A mesma coisa acontece com tudo aquilo que é matéria orgânica que seja comível, né, pelos micro-organismos. Por exemplo, se morre um animal e esse animal morre em um deserto, digamos assim. Esse animal está morto lá no deserto, o sol pegando nesse animal diretamente. Quem mora em sertão, quem conhece deserto, né, vai ficar lá aquela carcaça seca, aquele couro em cima, como se estivesse empalhado. Por quê? A única coisa que aconteceu naquela carcaça foi a evaporação da água. A água se evaporou e ficou ali as fibras mortas, se transformando ali em carbono, sem nenhum tipo de decomposição. Então, nisso nós já vemos a importância da questão que nós vimos naquela adubação ali, desse adubo ficar no sol, porque o sol vai atrapalhar essa atuação dos micro-organismos. Os micro-organismos estão presentes no solo da nossa planta, não somente porque utilizamos bocache ou utilizamos EM. Não. Os micro-organismos estão presentes nas suas plantas, no seu substrato, quer você queira ou quer você não. Eles estão presentes no ar, eles estão presentes na nossa pele, estão presentes em todos os lugares e vão se alimentar daquilo que está ao alcance deles. Então, essa importância deste adubo orgânico estar escondido do sol vai fazer com que a decomposição, essa palavra decompor, dividir em várias partes, porque muita coisa presente no adubo, o adubo por si só, a planta não vai comer o adubo, a planta vai comer aquilo que os micro-organismos vai transformar. Os micro-organismos e a decomposição deste adubo no solo vai ser transformada para que as plantas possam se alimentar. E que tipo de adubo orgânico eu devo utilizar? Esterco de galinha, torta de mamona, farinha de ossos, bocache. Todos eles são ótimos adubos, desde que sejam de boa procedência. No caso, nós vamos falar assim de estar comprando adubo. No canal eu tenho também ensinando a fazer a torta de mamona, ok? Que fica uma torta também muito boa, a maneira que está sendo explicada aí no canal. Beleza? A torta de mamona, galera, ela tem um item muito especial em sua utilização. Primeiro, todos esses adubos orgânicos, eles são de liberação lenta. O que é um adubo de liberação lenta? Aos poucos, eles vão liberando os seus nutrientes. E quando nós ouvimos falar isso, liberação lenta, quer dizer o quê? É porque a decomposição destes materiais é lenta. Os micro-organismos atuam nesses materiais lentamente, liberando esses nutrientes. Beleza? A torta de mamona, galera, muita gente desconhece, mas ela é um excelente adubo para manter a saúde
do seu substrato. Como assim, Diogo, manter a saúde? Porque ela mata nematóides, ela mata muitos tipos de nematóides e organismos patógenos presentes no substrato, devido a quê? A ricina. A ricina, pelos estudos, por várias coisas que eu já pesquisei sobre essa questão da torta de mamona, alguns estudos falam que porventura poderia ser ricina, e outros falam que não se sabe muito bem o que ocorre, mas ela é um tipo de adubo orgânico que é muito utilizado até em lavouras atacadas por nematóides. Cultivo de lavouras extensas mesmo, porque o nematóide é uma praga de muito difícil controle. E a torta de mamona, além dela controlar esses nematóides, ela vai manter o nosso substrato um pouco mais seguro. É um adubo de origem vegetal, rico em nitrogênio, bom para o crescimento, para o verde das folhas, enfim, para mim o top dos adubos comprados a torta de mamona. O esterco de frango, Caio, o esterco de frango é o seguinte, também um adubo rico em nitrogênio, até um pouco mais que a torta de mamona, com a diferença que é o seguinte, o esterco de frango, ele pode dar um pouquinho de mau cheiro, ele pode juntar um pouquinho mais de bichinhos, não que isso seja uma coisa ruim, esses bichinhos que dá aí no adubo, eles não são coisas ruins, são organismos que estão atuando na decomposição. Esterco de frango eu costumo usar muito em plantas em desenvolvimento, então eu posso colocar um pouco mais de esterco de frango nessas plantas em desenvolvimento, salvo para adubações orgânicas, galera, porque tem gente que opta somente por adubação orgânica. Então o esterco também rico em fósforo também, o esterco de galinha, ele é um ótimo adubo para o desenvolvimento. E a farinha de ossos, né? Eu esqueço de falar da farinha de ossos porque ela não está aqui. A farinha de ossos, ela tem uma questão que é o seguinte, ele é um adubo muito calcário, né? Que ele vem do osso, então ele é muito rico em cálcio, que é uma coisa importante para as plantas. Em contrapartida também, ele é um adubo que diminui, né, a acidez desse substrato. É um adubo que eu não recomendo o uso contínuo desse adubo. Por exemplo, se eu utilizo torta de mamona e farinha de ossos, eu vou pegar aqui e vou fazer uma adubação nas minhas plantas este mês com torta de mamona. Então, daqui 30 dias vai ser preciso fazer mais uma adubação. Então ela vai ser feita novamente com torta de mamona. Depois de 30 dias eu posso fazer uma adubação com farinha de ossos. Então a cada 2 adubações com torta de mamona, eu posso fazer uma adubação com farinha de ossos. Beleza? Para que haja equilíbrio e não atrapalhe um pouco aí o pH do seu substrato. Salvo também que você tenha elaborado um bom substrato, com caqueira, terra para vasos e floreiras, porque o nosso substrato, quando é bom, ele já é formulado com um pH regulado. Compramos o substrato para poder elaborar, ele já vem com seu pH ali escrito. E outra coisa, Diogo, como é que eu faço com questão de pH? Eu preciso me preocupar com isso? Não, não preocupe com pH, desde que você compre o seu substrato e faça ele de maneira correta. Não vamos entrar nessa questão aí não. Então, a farinha de ossos, ela tem essa questão de baixar o pH. Mas, Diogo, os outros adubos, eles não vão subir o pH? Sim, o esterco de galinha, a torta de mamona, o uso contínuo desses adubos vão acidificar um pouco o substrato. Mas é uma coisa muito demorada, galera. Principalmente na questão do bonsai, né, e principalmente na questão das plantas em treinamento, porque nós estamos sempre trocando de vaso,
ou aumentando, ou diminuindo, ou fazendo transplantes. E isso é um pouco, como é que fala? É meio que irrelevante. Mas o uso da farinha de ossos em caso de pH muito ácido, a farinha de ossos vai fazer essa acidez baixar um pouco. A farinha de ossos também ela é muito recomendada para plantas floríferas. Por exemplo, se você tem frutíferas, se você tem planta que produz flores, então é muito legal você estar adicionando a farinha de ossos na dieta da sua planta. Por falar nessa questão de dieta, e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nessa questão da dieta das plantas e dar início também nessa experiência aqui, ó. Não vou mostrar muito de pertinho não, que é para eu poder fazer drama. Nós vamos fazer essa experiência, vocês vão ver que tipo de experiência é essa que vamos dar início, para a gente ver como que esses micro-organismos reagem no substrato, ok? Isso aqui é um teste que eu costumo fazer, vocês vão ver aí como que isso aqui vai ser feito, beleza? Então já vai adicionando aí esse vídeo na sua playlist. Eu também vou criar a playlist aqui, aulas sobre adubação, para que vocês possam estar aí com esse material para estudo. Deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal e não perca o próximo vídeo na nossa próxima aula sobre adubação orgânica.